Tudo bem? Oi, André, boa noite a todos que estarão aqui com a gente esta noite. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma live. Quero te agradecer pela presença, né, de mais uma live e te parabenizar, assim, pelos acertos e previsões, né? Desde a nossa última live, que foi, acho que no final de novembro, a gente vem acompanhando aí na mídia, muita coisa que você falou aconteceu, né, acontecendo. Infelizmente, tem muitas coisas que não são positivas, mas acontecendo, né? Ô, Tânia, hoje a gente vai fazer uma live, então, para falar só sobre o Lula, né? Porque é o assunto aí do dia, muita gente mandando mensagem, pedindo para você falar sobre ele, né? Então, você reservou um tempinho aqui para falar com a gente. E, Tânia, você acertou, assim, de certa forma, a previsão, né? Eu lembro que nas nossas lives, há 2 anos atrás, você falou, né, que ele poderia até assumir como presidente quando ele era candidato ainda, mas não seria favorável para ele poderia se afastar por problema de saúde. E eu me lembro também que quando você participou lá do podcast, você falou que o Lula não chegaria até o final do ano, teria que se afastar, tudo acontecendo, né, Tânia? Exato, André. Eu gostaria muito de estar aqui falando coisas boas sobre o Brasil, mas nas nossas lives, quem acompanha a gente sabe de tudo que a gente tem tentado esclarecer através da espiritualidade, da numerologia, da astrologia, do meu trabalho em relação a tudo o que está acontecendo no Brasil e também no mundo, porque nós estamos interligados, né? Qualquer coisa que vai acontecer fora, nós também somos atingidos, né? E eu recebi muitas mensagens, André, por isso que eu resolvi tirar um tempinho para a gente poder falar, porque a pessoa pediu muito para que eu falasse, já me falando do acerto e o que estaria por vir a partir de agora. Eu posso dizer a você, André, que aquilo que eu falei está se concretizando. Eu disse que a partir do dia do aniversário dele, de outubro, ele poderia ter uma piora em todos os sentidos falando. Antes eu tinha dito sobre as falas, eu falei que ele ia ter problemas diplomáticos por causa da comunicação. Não só ele, como a primeira-dama. Então, é muito triste também, André, porque a gente não quer. Eu mesmo, né, com a minha espiritualidade, não é do meu feitio desejar mal, mesmo que seja um opositor meu. E eu acho que o que a gente não quer para a gente não quer para ninguém. Mas, infelizmente, a situação do atual presidente, com defeitos ou qualidades, aqui não importa isso agora, porque ele está falando de um ser humano e a situação dele é muito delicada mesmo, é extremamente grave. Se ele não tivesse, se tivesse demorado 20 minutos da entrada dele lá no local que ele foi socorrido, né, na emergência hospitalar, ele estaria hoje, agora, neste momento, não perdendo a vida, mas ele ia ficar em cima de uma cama, vegetando, É, até e provavelmente logo depois teria outros problemas, e aí iria ter realmente, ele não chegaria a 2026. Só que, André, nas minhas análises, quando eu fui tirar, você sabe que eu tirei os oráculos, tirei a numerologia, fui fazer a consulta da numerologia, que a gente usa as fidalhas, a gente vai a astrologia tradicional e também a mais moderna, a gente vai analisar e tirar alguns aspectos que a gente, né, para ter uma amplitude, né, porque tem determinadas situações que a gente vê na astrologia que dá para ver uma amplitude e mais um pouco adiante. E o atual, né, a situação atual. Falando na numerologia, eu disse que ele estaria no ano de fechamento de ciclos, de perdas, ou da própria vida, ou do próprio cargo que ele ocupa, ou afastamento, ou ele teria alguma situação de perdas familiares, ou pai, ou mãe, parente, filho, qualquer coisa assim. Mas o que eu estava mais vendo, que estava com a tendência em relação à situação de saúde dele. Foi o que eu disse em lives anteriores, já de muito tempo atrás, que o impedimento do governo dele seria a questão da saúde. E isso agora vocês estão vendo
se concretizando. Eu quero deixar um alerta de que nós falamos isso tem 2 anos, Sim, e à medida que a gente vai fazendo a live, eu vou dizendo: "Está mais perto ainda, agora está mais perto ainda". E agora realmente ficou muito mais perto, até que aconteceu a situação. Eu falei que eles teriam um problema ou de derrame cerebral, o AVC, ou a parte cardíaca, que estava também sendo comprometida. Então, se ele não pode, André, da situação que ele está agora, ele não pode pegar nenhuma infecção, nenhuma doença, nada. Principalmente agora que eu estou sabendo que a Covid está voltando, está retornando aí em São Paulo, e, né, e em muitos lugares, que também foi uma previsão acertada de muito sim, tempo atrás. Eu falei que ia passar um tempo, depois a gente ia ficar uns 2 anos mais ou menos sem Covid, e ele ia retornar, e outras doenças também que já estavam que não tinha mais, né, há muito tempo, como está vendo aí, sarampo, essas coisas. Então, a dengue também, que a gente tinha feito a previsão, ele não pode, de espécie alguma, pegar nada, André, nada, nada, nada. Aí, quando eu fui colocar pela astrologia, ele está passando por um ciclo astrológico de grande preocupação, grande preocupação. Eu diria que os aspectos que seriam assim mais assim de cuidado seria agora, né, se estendendo para fevereiro todinho. Fevereiro vai ter aspectos terríveis na vida dele, na parte da saúde. Julho e agosto, sabe? Até novembro o negócio não vai ficar muito bom para ele. Já não está, vai piorar. Inclusive, ele está bem agora, bem que eu disse, razoável. Ele pode sair realmente, né, ter a alta, mas eu vi também na espiritualidade ele retornando, tendo outro problema e sendo atendido de emergência. Ele vai sim, retornar, ele vai sentir alguma coisa e vai retornar, e aí sim os médicos vão ter que ter muito cuidado em relação a dar um socorro pronto, né? Atendimento realmente para que ele não tenha sequelas. Porque aqui eu vejo ele muito debilitado, ele, da segunda vez que ele voltar, quando ele sair, ele não vai ser mais de jeito nenhum a mesma pessoa, ele vai ficar muito debilitado, ele vai ter sequelas. O pessoal me perguntou: "Tânia, ele vai ter sequelas?" Eu disse: "Agora não, mas provavelmente, pelo que eu vi na astrologia, Mercúrio está em cima e ele, sabe, a vista, ele pode ficar com dificuldade de enxergar, por causa da configuração astrológica que rege a parte da cabeça. E outra coisa, né? Tudo que ele está tendo agora é em relação à própria queda. A queda já foi um sinal do que estava para acontecer, né? O que estava por vir, sabe? Então, eu acredito que no primeiro momento que ele teve aquela queda, já tenha sido um alerta para os médicos também e orientações para que ele tivesse maior cuidado em relação à saúde e aos sintomas, né? Ele estava sendo monitorado, eu acho, né? Qualquer coisa, ele fez até o que ele não poderia fazer, viu? Mas eu disse a você que a pressão seria muito grande em cima dele, os próprios amigos e aliados virando contra ele, o governo vai passar por uma situação muito dramática de embate, sabe? Muita complicação ainda está por vir, André, está por vir, e o segundo semestre de 2025 ainda vejo a situação muito, mas muito, muito pior. Eu acredito que ele tem, assim, apesar de tudo que que acontece com ele, eu vejo ele muito surgindo, assim, André, como uma fênix, sabe? As coisas acontecem com ele, você vê ele começar a dar a volta por cima, ele vai, ele, sabe, ele consegue, com tudo que está acontecendo, ele consegue reverter. Mas eu vejo que essa proteção é uma egrégora espiritual que, de uma sorte,
sabe? De um livramento que acontece, mas ele se livra, sabe? Mas só que ele está com situação de travamento muito pesado, situação de perdas horríveis. Então, o que é que acontece? Acontece que isso tudo, André, tem um certo assim tempo, né? Tempo. Principalmente quando a gente olha a astrologia, que a gente vê as configurações de finalizações mesmo, questão de saúde, questão de debilidade, questão do problema de fala ou visão. Ele vai ter problema na fala, de falar se arrastando, pode também, nesse segundo momento que ele voltar, ele pode ter problema de vista, porque é o que rege o excedente e na astrologia a gente vê essa capacidade de que local ele pode ter sentir alguma coisa, né? E aí, André, muita dificuldade de governar, sabe? Eu não acredito que ele retorne tão facilmente. Sei. Então, provavelmente, ele deve ficar afastado mesmo, não vai ter um retorno. Até porque eu vi, né, que ele não vai passar por um período agora recente. Eu acredito que ele vai sentir alguma coisa ainda dentro do hospital. Aí não sei se vai ser uma coisa que vão dizer que ele saiu, ele vai voltar, mas eu vejo ele realmente tomando de novo a emergência e ele tendo que, que já muito pior do que esse agora. Então, dezembro, nesse período agora de Natal e Ano Novo, vai passar por uma situação muito difícil e podendo, de uma hora para outra, passar mal em casa, e nesse período de Natal e Ano Novo, a semana está muito pesada para ele, e ele retornar nesse período do Natal e Ano Novo, ou nesse período, né? Natal, Ano Novo, ele passar mal e ter que voltar novamente, e aí vai ser muito complicado. A dificuldade realmente dele se afastar. Eu disse que ele ia se afastar, eu disse que o vice Alckmin iria assumir, eu falei isso, já tinha avisado há muito tempo, desde quando antes dele tomar posse, a gente já tinha conversado É. sobre isso. Então, é muito difícil a situação, sabe? Ô ô Tânia, e todas essas complicações que você já falou, né, que ele passaria, isso teria como ser evitado ou era algo que não tem como evitar? Ele estava no caminho dele, faz parte? Olha, tem uma, tem uma situação sistêmica envolvendo tudo isso que não dá para a gente explicar muito bem, né? Que é a, a questão sistêmica da situação passada de Dom Pedro, sabe? Aí vem uma coisa sistêmica da vida dele e também da encarnação dele aqui, da missão com o Brasil, que teve que vir dessa forma, desse jeito, acontecer disso tudo, né? Então, isso pode melhorar. Eu acredito que muita coisa estava destinado a acontecer com ele dessa forma. Ele veio para acontecer tudo isso e tem um karma nisso aí tudo, tá? Que se eu for explicar vai estender muito, mas tem um karma no meio de toda essa situação sistêmica com o Brasil. Ele tem que cumprir, ele tinha que cumprir alguma coisa em relação ao Brasil, ou de ruim ou de bom, isso aí não vem ao caso, mas tem uma missão dele, dele ter cumprido, tanto é que ele está aí, né? E eu É, avisei que ele tomaria posse, porque existe uma egrégora formada para isso. entendi. Ou E, ô sendo qualquer situação, ou não, porque o pessoal diz, porque ele não ganhou. Sim, mas isso aí não vem o caso. A questão é que o que a gente realmente, o que está acontecendo agora, ele está, eu disse, gente, eu não vou mentir para ninguém aqui, eu não vou dizer que é brincadeira ou que não está, porque eu vi subir na rampa, que a gente vai vou mentir da coisa é, que a gente vê? Muitos estavam dizendo que ele não ia tomar posse, que ia morrer antes. Eu disse, não tem nada a é, ver. Ele vai assumir agora, em 2024, no segundo semestre, a partir do aniversário dele, ele não vai ficar bom da saúde, ele poderia se afastar através da saúde.
Sim, eu lembro de tudo isso. Ô, Tânia, e você também tinha falado, né, eu acho que quando você participou do podcast, que ele se afastaria, não chegaria até o final do ano, teria que se afastar, aconteceu, né? Acho que você falou isso em agosto, pelo que eu me lembro. E aí você falou que o Alckmin iria assumir e seria bom, né, para o Brasil, o Alckmin assumindo. É isso mesmo? André, ele era tudo o que ele queria, É, né? E pelo destino, né? Que, sabe, eu acho que tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Ele vai sim, não vai ter condição nenhuma de Lula ter o mesmo vigor. Eu vejo ele muito debilitado, talvez assim, tendo que ficar realmente prostrado na cama, sabe, com algumas sequelas. Eu não vou mentir, a gente tem, né? O pessoal até vai morrer, vai morrer. Calma. Eu acredito que ele já está passando por uma situação de finalização realmente muito difícil. Ele realmente, André, tem essa possibilidade mas eu ainda vejo ainda ele sofrendo com a doença. Ainda vejo ele sofrendo. Se ele tiver a sorte e a proteção espiritual que ele teve agora, ele pode passar por isso, mas não completamente ileso, né? Tendo sequelas e ele não podendo, de qualquer maneira, ou ficar numa situação bem debilitada, que você sabe que um AVC, um derrame, é é. complicado, né? É um negócio que não é essa drenagem, tira um pedacinho, né, do cérebro, e não é só isso, é porque as pessoas têm realmente que ver a gravidade realmente da situação dele, né? Uhum, sim, é E isso aí, mesmo. André, vai sim, ele vai ter que, ele vai ser, não tem como ele não passar, não tem, ele não vai ter condição nenhuma, nenhuma de fazer mais alguma coisa, não tem. Eu acredito que muito debilitado, ele não vai ter condição, e ele vai ser obrigado, vão tomar providência, já estão articulando tudo, André, está maior alvoroço, estão se movimentando para já assumir o Alckmin, viu? O Walker Já, sumiu mesmo. já porque tem muita coisa que está no oculto, eles não estão dizendo, sabe? E aí eles estão já preparando reuniões atrás de reuniões. Está maior Uhum. alvoroço porque vai mudar muita coisa. E Alckmin vai tirar a gente. Vai tirar e vai mudar e vai tomar todo o poder da, do governo, né? Vai ter uma, digamos assim, uma reviravolta no poder lá, o Alckmin assumindo então. Vai sim, É. vai. Uhum. Eu acredito, André, que é o que eu falei, os meses de maior perigo para o presidente, para ele podendo ter assim, idas e vindas recorrentes ao hospital, ou então se dirigir à casa dele, vai ser nesse período, dezembro agora, muito perigoso, Natal e Ano Novo, ele pode retornar ao hospital de emergência, e a partir de aí em diante, junho, bastante, fevereiro, muito perigoso, o mês todinho é perigoso, o mês de fevereiro, agosto e novembro. Tá, então, situações bem complicadas para É, ele, principalmente esse bem período. complicado, né? É difícil. Eu falei que a gente passaria por um luto muito importante, né? No Brasil. E aí o pessoal está toda hora tu morre disso, sim, mas acontece que a gente, né, nem tudo a gente pode chegar aqui e ficar dizendo que é fulano, que a gente não é Deus para poder designar ninguém, né, André? É, Designar ninguém. Ainda mais que eu vejo ele com proteção espiritual muito grande. sei. Tem um egrégor espiritual, muita sorte, ele passou por essa. André, você não tem noção como aconteceu. Agora, eu ainda vejo que o que vai acontecer com ele vai ser uma coisa súbita, né? Então, aí não vai ter mais como reverter o processo.
Ô, Tânia, o Lula, assim, né, por ser uma pessoa política e tal, ele é muito, assim, odiado, acho que pela metade do Brasil ou mais, né? Você vê que essas energias das pessoas, né, que odeiam o Lula, desejam morte dele, isso interfere na pessoa? Ou ele tem essa proteção que não chega até ele? Com certeza, André. Agora, se, é o que eu falo sempre quando a gente faz live. Se você estiver alinhado, se você estiver protegido, procurando se proteger, como ele faz, certo? Como ele é cuidado por uma pessoa, né? Eu vi na hora que eu estava colocando aqui, eu vi que ele era cuidado por, por, por entidades, né? E só que assim, é aquela coisa, né, André? Nem tudo vai até como é que diz assim, impedir o que está, né? Todos nós passamos por situações, alguns sobrevivem, tem o chamado milagre, né? Que a gente fala do É. milagre, que o milagre existe, existe mesmo, é uma proteção muito boa da pessoa, que tem entra em sintonia energética com coisas boas, e aí começa a trazer para o seu campo coisas boas, energia de alta frequência, e que trabalha como escudo de proteção. Acontece alguma coisa, um acidente, ou o que aconteceu, e a pessoa se salva e, por muitas vezes, não tem nem sequelas. Né? Mas, no caso dele, ele vai passar por tudo isso, teve essa sorte que aconteceu agora, e se ele tiver essa sorte novamente, na segunda vez que ele entrar, ele não, pode não vir a falecer, mas ele vai ficar completamente em estado vegetativo. Tá. Vai começar sendo, né? Como começar, você vai. Agora em diante, de dezembro, agora, como eu tinha falado, a preocupação, né, para a saúde dele, que os médicos têm que estar muito atentos, é o mês esse período, agora de Natal e Ano Novo, ele pode já ter, inclusive, esses dias, alguma coisa que eles vão ficar muito atentos, alguma coisa vai acontecer. E outra coisa também que eu vi que eu já ia esquecendo, André, ele quando eu olhei nos oráculos, eu vi outras doenças se aproximando dele. Além É. desse problema que ele está, ainda vindo outra coisa para ele. Além da questão da vista que eu vi, a fala, eles vão começar a ver ele muito fraco até para falar. E eu vi outras doenças vindo e pode acontecer de ter uma alteração nos exames dele, entendeu? Ou colesterol, ou algum tipo de outra doença vindo, se agravando e chegando, doença até que ele não tinha. Tá. Então, tudo complicado para ele aí no Muito, dezembro, no próximo muito, ano. muito, muito. Fevereiro é bem preocupante, viu? É, Fevereiro. Fevereiro. Chegar novembro, e eu falei que ele não ia se reeleger, né, André? Eu sim. falei, e a esposa vai entrar também numa situação em 2026 de perdas. Ela vai entrar numa situação, está tudo bem, ela está conseguindo um bocado de coisa agora, né, viajando, passeando e tal, mas quando chegar em 2026, ela vai ter uma perda irreparável. Uhum. Eu Não lembro que sei se chega até 2026, eu falei, né? você tinha falado na nossa última live que você falou sobre ela, né? 2026 não seria fácil para ela. Uhum. É muito preocupante, entendeu? O caso é grave, muito grave, e o que ele tem com essa proteção, vamos ver, né? Se ele consegue sair, ou então ele realmente. Mas ele saindo ou não, vai se agravar e muito. Qualquer hora vamos ter uma notícia. Como eu te falei, ele está contando com a sorte. Se ele passar, ele vai passar, mas vai ficar de qualquer maneira sentindo algo em relação e vai se afastar por motivo de doença, assim como eu falei em lives anteriores. O grande empecilho do governo dele seria a saúde dele. E também, André, tem o risco também, além de tudo que está acontecendo, de uma mobilização para ele, impeachment, né? Realmente, para ele se afastar por motivo de. Porque ele está com problema de saúde, né? Pode acontecer também. Eu não vou descartar, não, porque Pode eu até ter vejo a impeachment. mobilização para isso. É, tá no meio de tudo isso, então pode rolar aí
pedido de impeachment, alguma coisa assim, então? Olha, André, eu acredito que agora, né, do dia 10 em diante, quem gosta dele, quem acompanha, quem votou e, sabe, está assim, agoniado, né, para saber alguma coisa, eu posso te dizer que a partir do dia 10, ele, né, 10 de dezembro, ele não vai ficar nada bem. Só alertando, né, a partir do dia 24, certo, tem um risco enorme agora na semana do Natal. Tá. Podemos ter uma notícia gravíssima a respeito da situação e da piora da saúde dele. Uhum. Tá, tá bom. É muita tensão, né, André? Principalmente ele passando janeiro, fevereiro vai ser muito, muito tenso, André, muito tenso, muito. Ele está numa energia muito, muito eminente de falecimento, viu. Tá próximo a ele, então. Está muito, 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 já vem vindo a debilidade, isso vem acontecendo, mas a saúde ele realmente vai ter que cuidar demais e já não está mais na mão dele, a situação. Sei. Agora é os médicos e a sorte que acompanha ele. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, mas eu vejo na espiritualidade, realmente, o cerco muito, mas muito próximo. Cada live que a gente vem falando está mais perto, está mais perto, está mais perto, está mais perto mesmo agora. É uma É. coisa que a gente, né, André, é um pouco assim, difícil da gente falar, você sabe que eu não gosto muito de falar sobre essas coisas pessoais, mas como a gente está assim, muita gente me perguntou, muita gente querendo saber, e é o que todo mundo está falando no momento, né, querendo saber alguma coisa. Claro que a mídia, ela não vai falar com tantos detalhes assim, né? Com tantos É. detalhes. Mas a gente está aqui para isso, a gente está aqui para futucar e ver até onde vai acontecer e dando aqui provavelmente as datas, né, e meses que poderão, até para eles ficarem alerta em relação à saúde dele, né? Porque É. vai precisar mesmo. Inclusive, André, não só lá, não só a situação que ele vai ter em casa, vai ter que ter todo o cuidado, como vai ter que também ter cuidado no hospital. Vai ter que ter Você cuidado fala lá dentro infecção, também. essas coisas? Oi? Você fala questão de infecção, essas coisas no hospital? Sim, ou então vigiar, né, André? Vigiar por outras situações, entende? Pode acontecer também outras coisas de vir a piorar a situação dele através de algo, sabe, que eu não posso falar aqui. Tá. Tá bom. Ô, Tânia, e provavelmente, como você falou, 2025 ele não vai estar mais no poder. Você acha que, assim, a gente vai ter uma melhora no Brasil, coisas diferentes, assim, você acredita nisso? Olha, na minha espiritualidade, André, eu estava analisando com meus mentores o seguinte: nós temos hoje no Brasil duas definições, né? Não existe mais a média, o meio, né? Existe ou Bolsonaro ou Lula, né? É, Você não vê, ou é um ou é outro. é, A preocupação veio o seguinte: eu disse que Lula estaria com situação de saúde, mas que eu também via o ex-presidente com questão de saúde. André, o que aconteceria se os dois, de repente, acontecesse alguma coisa? Como é que estaria essa bagunça do governo? Sem um e sem o outro, um exemplo. A gente tem que parar de analisar, a gente tem que parar e pensar sobre isso, porque nós somos do Brasil, nós somos brasileiros, e está dependendo demais da gente tudo o que vai acontecer também, do nosso voto, das nossas escolhas. Quem vai ser a referência? Quem vai ser a referência? é, Quem vai ser a referência para ser o presidente do Brasil, se na falta dos dois? pois é, Quem? é, Sabe? Porque a pessoa só pensa
isso ou em um ou em outro. Mas se os dois saírem de jogo, como é que vai ser, André? Alguém já parou para pensar nisso? Onde é que, em que mão vamos estar? É, porque um ou é o outro, né, que a gente tem, né? E aí, sem um e sem o outro, né? O que que vai, quem vai ser o Porque até próximo? agora não surgiu nem de um lado nem do outro um candidato, né? Com a força que eles têm, né? O nome, né? Não a, estamos Exato. entrando em Eu mérito falo assim, político. questão de nome, né? Ou um ou outro. Ou é ele, ou é o outro, né? É, Tirando os é, dois, tem quem, André? Tirando os dois, tem quem? Tem é, ninguém. pois é. Tem. Não tem ninguém. Então, o perigo aí é vir o retrocesso. E começar do zero uma nova pessoa surgir. Uhum. Com toda essa configuração, com tudo isso que vai vir aqui em 2025, 2026 ainda vai ser um pouco pior, porque vai juntar a questão do presidente da saúde, vai juntar a falta de nomes,